Bom dia, amados. É com muita alegria, com muito prazer que nós, mais uma vez, nos envolvemos em trazer a palavra de Deus aos corações dos amados irmãos. Estou mais uma vez aqui na igreja, onde eu venho gravar, pelo silêncio e a comodidade. A Rose hoje não está comigo, mas eu resolvi colocar até um buquê de flor aqui do lado para tirar aqui aquela branquidão da parede lá atrás. Eu acho que ficou bom. Nós vamos orar ao Senhor e logo após a oração nós faremos a leitura da palavra de Deus. Pai querido, muito obrigado, porque estamos, Senhor, na Tua presença. Obrigado, a Deus, porque o Teu Santo Espírito iluminou o nosso coração. E hoje, Senhor, nós podemos dizer, ó Deus, com toda certeza, nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos ao Senhor Jesus. Tu és, Senhor, o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Nós te adoramos e te bendizemos, ó Deus. Fale, ó Deus amado, ao coração dos nossos amados irmãos, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, visitar a cada um dos irmãos em suas casas, neste momento, ó Deus, sejam eles abençoados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 9, dos versículos 18 ao versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Amém? Nós vamos ouvir um cântico de louvor ao nosso Deus e logo após estaremos retornando para a meditação na palavra de Deus. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para lá.
de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar no qual meu Pai me aguarda e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Amados, esta palavra que nós acabamos de ler, ela é de uma profundidade tremenda, traz grandes lições para as nossas vidas e nos mostra que não é fácil, humanamente falando, vivermos uma vida íntegra e reta na presença de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que piamente ou piedosamente quiserem servir a Jesus, padecerão perseguições. Nós somos ensinados pela palavra de Deus que a vida cristã, ela não é conforme se propaga hoje em dia. Propaga-se hoje em dia que aquele que é cristão, aquele que vive com Deus e vai à igreja, ele é abençoado, ele é próspero, ele tem casas, ele tem bens e tudo vai bem na vida dele, porque afinal de contas ele é filho de Deus. Mas nós sabemos que não é bem assim. A palavra de Deus diz que não é assim. A própria história do Senhor Jesus diz que não é assim. A própria história, a própria Escritura falando do Senhor e de seus discípulos mostram que não é assim, que não foi assim. E conhecendo as Escrituras, nós sabemos que o viver com Deus hoje também não é assim conforme propagam. Não é. É difícil. É difícil. Jesus sendo Deus, Senhor dos céus e da terra, ele se fez homem, sofreu muitas coisas, foi rejeitado, morreu na cruz e, glória a Deus, ressuscitou ao terceiro dia. Os seus discípulos, inclusive isto foi mencionado pelo nosso irmão presbítero Romik, em uma de suas aulas da escola dominical, disse que um único discípulo do Senhor Jesus que morreu de morte natural, mas mesmo assim estava preso, exilado lá em Pátimos, foi João Batista. Todos os demais morreram de mortes atrozes, sangrentas, queimados, jogados às feras. E assim, nós vivemos essa verdade hoje. Devemos viver essa verdade hoje. E é muito bom nós voltarmos a esse texto para nós entendermos o que o Senhor Jesus estava nos ensinando,
o que ele ensinou naquele dia e que o próprio Senhor Jesus, nesta manhã, nos ensina pela sua palavra, o Verbo, que é Ele mesmo. Então Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem as multidões que eu sou? Quem diz as multidões que eu sou? E eles responderam, João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas que ressuscitou. Né? E é interessante que essas indagações do Senhor Jesus, você volta alguns versículos atrás, né? Aqui no capítulo 9, versículo 7, nós lemos 9 de 18 a 23. Logo atrás aqui, a partir do versículo 7, né? As pessoas ficavam sabendo o que estava acontecendo, o que Jesus vinha fazendo. Herodes ficou sabendo do que Jesus vinha fazendo. Né? Então, aqui Lucas ele escreve, ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava, ou seja, de tudo que Jesus estava fazendo, e ficou perplexo porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus perguntou, quem dizem os outros que eu sou? Né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e que um dos profetas, baseado nesse texto aqui, no que realmente vinham dizendo. Né? No versículo 8 ele diz, outros Elias apareceu e outros ressurgiu um dos profetas, ou seja, ressuscitou um dos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas e se esforçava por vê-lo? Né? Até o próprio Herodes, né, em outros evangelhos aqui, mostram que ele também achava que João Batista tinha ressuscitado. Mas isso aí foi lá no passado. Hoje as pessoas do mundo dizem quem é Jesus. Quem é Jesus? E pasmem, muitas pessoas dizem a resposta certa. Jesus é o Cristo. Hoje há pessoas não crentes que, se você perguntar quem é Jesus, muitas não conhecem a Cristo, né? Assim, conforme nós conhecemos, o Cristo das Escrituras, né? As minúcias dele. Mas muitos você vai perguntar, não, Jesus ele é o Filho de Deus, Jesus morreu na cruz, Jesus morreu para nos salvar. Porém, amados, essas conclusões, essas respostas dessas pessoas, elas são respostas certas, porém dissociadas de verdade. Não da verdade de Deus, mas da verdade de Deus em seus corações. Esta é uma verdade racional e não uma verdade produzida pela fé, calcada no coração pelo Espírito de Deus. Está entendendo? Logo a seguir, Jesus pergunta para eles, e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a dianteira, disse, tu és o Cristo de Deus. Em outro evangelho diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, nós entendemos, amados, que esta verdade, quando é a verdade não racional, mas a verdade nos trazida pelo Espírito Santo de Deus, ela só é verdade de fato no coração humano quando ela é trazida ao entendimento pelo Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, a parte B diz assim, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, tem muitas pessoas hoje que dizem Senhor Jesus, não diz? Mas nem todas falam movidas pelo Espírito Santo. Nós acabamos de ler que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Só que nós entendemos que ninguém pode dizer Senhor Jesus no sentido lato da palavra, no entendimento real da Escritura, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus. Porque quem diz Senhor Jesus
pelo Espírito Santo de Deus, ele é servo de Jesus. Ele está com Cristo, ele morreu com Cristo. É uma nova criatura, é alguém cujo coração está cheio do Espírito Santo, é alguém cuja mente e coração são dirigidas pela palavra de Deus. Então, os discípulos do Senhor Jesus dizem: Tu és o Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante, amados, que Jesus, ele teve a sua vida conduzido no poder do Espírito. No poder do Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías falou dele. Pois que me enviou a pregar boas novas aos quebrantados. O Espírito do Senhor está sobre mim. E no versículo 22, esse Jesus, cuja vida é totalmente envolvida no Espírito de Deus, no poder do Espírito, ele fala assim, Jesus, o Filho de Deus, ele fala assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Presta atenção nessa palavra, é necessário que o Filho do Homem, que o Filho de Deus, o Filho do arquiteto do universo, que fez todas as estrelas, galáxias, sóis, tudo, que fez os mares, seres, tudo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Meu Deus! É necessário Jesus, o Filho de Deus, sofrer muitas coisas. Porque era necessário, amados, que a vontade de Deus se cumprisse. Era necessário que a vontade de Deus, os planos de Deus fossem levados a cabo. Era necessário que tudo quanto dele fora escrito se cumprisse. Então ele diz dele mesmo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. É necessário que o Filho do Homem seja rejeitado. É necessário que o Filho do Homem seja morto. É necessário que o Filho do Homem ressuscite ao terceiro dia. Tem que acontecer porque está escrito. Agora, amados, logo a seguir, Jesus, ele dá o exemplo e fala dele, do que era necessário acontecer com ele. E logo a seguir, ele dá o exemplo, ele fala o que deve acontecer com aqueles que são chamados a segui-lo, que são chamados pelo Espírito Santo de Deus a segui-lo. Vamos aqui abrir um parênteses. Nós não podemos nos esquecer de que os verdadeiros servos de Deus não escolheram por si mesmos serem servos de Deus, mas Deus os escolheu de antemão para que fossem salvos. Jesus disse: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas foi eu quem vos escolhi a vós. Jesus disse: ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a mim, se o meu Pai que está nos céus não o trouxer. Portanto, amados, nós devemos entender que nós que estamos na presença de Deus e que entendemos essas coisas, temos o Espírito Santo de Deus. E que essas verdades estão em nós, calcadas pelo Espírito Santo de Deus. E como a Jesus foi necessário sofrer muitas coisas, ser rejeitado, morrer, a nós é necessário o quê? No versículo 23, Jesus então fala para nós
que fomos chamados por Deus a seguir a Jesus Cristo, seu Filho. Ele diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e me segue. Isto é morrer? Isto é morrer. Eu fiz uma pergunta, agora estou afirmando. Isto é morrer. Isto é morrer com Cristo. Isto é carregar a cruz. Negarmos a nós mesmos é carregar a cruz. É morrermos. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado está morto. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Quando ele disse vivo, não mais eu, quer dizer que se eu ainda vivesse, eu não me negaria às coisas de que eu gosto deste mundo. Eu não me negaria a mim mesmo os pecados maravilhosos deste mundo. Eu não me negaria a andar conforme as concupiscências do mundo. Eu não me negaria a mim mesmo. Mas não, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A mim não me é negada a vontade de Deus, porque Cristo vive em mim fazendo a vontade de Deus. A mim é negada viver a minha vida natural como pecador, porque eu sou alguém que tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. Eu sou alguém que, como Jesus, carrega a sua cruz. A cruz do negar-me a mim mesmo. Uma das últimas pregações do pastor Gerides, ele deu um exemplo. Negarmos a nós mesmos é quando a sua carne te convida, por exemplo, a um adultério e você diz não. A carne te convida a você contar uma mentira para se beneficiar em alguma coisa e você diz não. A carne te convida aos prazeres do mundo e você diz não. E ninguém pode dizer não à carne e ser vitorioso, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode. Ninguém pode. Mas nós podemos, porque estamos crucificados com Cristo. Nós podemos, porque estamos crucificados com Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negarmos a nós mesmos, amados, não é fácil. É difícil. Mas nós temos conseguido. Você tem conseguido. Porque a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o diabo. Por causa da palavra de Deus. Por causa do Espírito da palavra. Por causa do Espírito de Jesus Cristo que está em nós, porque nós somos dele, porque nós já morremos, porque nascemos de novo, porque somos novas criaturas. Porque o velho homem, que já foi morto pela fé, e que ainda nos induz ao erro, ele está debaixo da vontade de Deus em nossos corações. Versículo 24, finalizando a mensagem, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem é que vai perder a vida tentando salvar? Quem é? Quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida do quê?
Esse versículo nos faz entender o seguinte, que nós que em Cristo nos negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e o seguimos, nós não queremos salvar a nossa vida. Não é? Porque ele diz assim, ó, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas nós que estamos em Cristo, nós não queremos salvar a nossa vida. Essa vida aqui, não, eu não quero salvá-la. As pessoas do mundo, amado, querem salvar as suas vontades de adulterar, salvar a sua vontade de roubar, salvar a sua vontade de ser desonesto, salvar a sua vontade de mau caratismo. As pessoas, elas tentam salvar tudo isso para viver uma vida carnal. Jesus disse que tem pessoas que não se achegam para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Tem gente que conhece o Evangelho, conhecimento racional, conhece o Evangelho, mas não vem porque sabe que vindo para a luz vai manifestar, e se ele quiser permanecer, ele tem que deixar tudo. Mas para ele salvar essa condição de pecador, ele não vem para a luz. E salvando todas essas condições de pecador, ele perde a sua vida. Ele perde a vida eterna e vai para o inferno. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Final desse versículo 24. Quem perder a vida por minha causa, disse Jesus, esse a salvará. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Quem não deixar pai ou mãe, irmãos ou irmãs, bens, valores, quem não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Amados, nós temos deixado tudo por Jesus. Talvez você pergunte, irmão Francisco, você deixou tudo? Eu deixei tudo, amados. E você que está em Cristo também deixou tudo. E a você, meu querido irmão que me ouve nesta manhã, se ainda não deixou tudo, deixe tudo. Entregue tudo nas mãos de Deus. Entregue tudo nas mãos de Deus. Seja apenas mordomo, administrando aquilo que Deus tem te dado. Não coloque nada do que você tem em seu coração, não, nada. Negue-se a si mesmo. Siga e sirva a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Não fique triste nesses dias de quarentena. O Senhor Jesus está conosco. Ainda não fomos provados até a morte, amado. Morte física, ainda não fomos. Esses dias têm sido penosos, eu concordo. Mas há servo de Deus em outras partes do mundo que sofrem muito mais que nós. Oremos por eles e oremos louvando a Deus, porque estamos em casa, eu posso falar com você, você pode me ouvir, e ainda que não estejamos no templo, temos compartilhado da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar, finalizando. Pai, muito obrigado, porque o teu Santo Espírito nos trouxe para ti. Obrigado porque foi do teu agrado, da tua vontade, que nós nos achegássemos a Jesus Cristo. E assim como ele, Senhor amado, sofreu, foi rejeitado e morreu, somos, ó Deus, também chamados a morrermos, a negarmos a nós mesmos, ó Deus, e a servir a Jesus com todo o nosso coração. Nós temos, ó Deus, prazer em te servir. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado. Obrigado, ó Deus amado, porque temos tido, ó Deus amado, a tua presença constante e abençoadora em nossas casas, principalmente nesses últimos dias, ó Deus.
Se conosco, ó Deus, nos abençoando. Oramos, ó Deus amado, por alguns dos teus servos, acometidos, ó Deus amado, deste mal que veio, ó Deus amado, sobre o planeta. E a uns o Senhor tem levado e a outros o Senhor tem curado. Tanto para aqueles a quem o Senhor levou, tanto por aqueles a quem o Senhor curou, nós queremos ser gratos. Muito obrigado, Deus amado, muito obrigado. A nossa oração, Senhor, é a oração que o Teu Filho nos ensinou. Seja feita a Tua vontade. Isso, ó Deus amado, partiu do fundo do coração do Senhor Jesus. Quando, ó Deus amado, ali antes dele ir para a cruz, ó Deus, antes de tomar aquele cálice amargo, ó Deus amado, ele disse, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, ó Deus, que faça a Tua vontade. E a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável, e nós queremos fazer a Tua vontade. Nos ensina, Senhor amado, dia a dia, negarmos a nós mesmos e a seguir a Jesus. Seguir de perto ao Senhor Jesus. Muito obrigado. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe.